Interessante, né, esse viés assim da... Mas é uma mistura? São várias pessoas ou tem todo mundo ligado com a química, não? Não. Aí é muito mais a filosofia social, né? Social. Filosofia social. Aqui não tem, de química mesmo não tem nada. Quer dizer, tem muito pouco. Até no final tem um capítulo que é mais sobre isso, mas ele é muito mais a visão da tuberculose, a visão, por exemplo, o primeiro capítulo é a questão de dor e doença, o que é a doença, o que é a dor. E aí tem que ter uma conversa na vida. Vamos voltar um pouquinho ali para aquela parte do início da química, da política da universidade, enquanto a formação do instituto, como é que era? Você lembra alguma coisa dessa história? O que as coisas foram levando, quais coisas foram levando as outras? Quais foram os pontos chaves da política? Da formação do instituto. Do financiamento. Eu saiba, bem, o MEC tinha criado um plano de institutos. E a Bahia criou um Instituto de Química, de Física e de Matemática. O reitor era aquele doutor de Santos. Paulo Emílio Barbosa, acho que vocês conheceram, que era meu professor lá da escola, do Instituto, foi meu professor, um carinha excelente, ele morreu. Ele era assessor, de alguma forma, lá do pessoal da Bahia. E quando eu voltei do State, ele perguntou se eu não queria ser diretor do Instituto de Química. Eu tinha menos de 30 anos. Respondo, aí fui, vim, ficou naquele negócio. O Rio não tinha Instituto de Química. Até que mudou o reitor, que foi na época do Jânio. Todo mundo esperava que fosse o doutor Edgar, e sabe, na Bahia o negócio é absolutamente partidário, autocrático, e é muito complicado. Ou você está com um ou está com o outro. Né? Não tem um negócio de você estar com a química, você está com o reitor ou está contra o reitor. Né? E aí mudou o reitor, eu já não reproduzi o Cassiano, e entrou um Alberto Fraga. Eu falei com ele, mas ele também nem esperava ser reitor, estava muito. Aí ficou muito confusa a situação, eu digo, olha, tchau, voltei para o Rio, fiquei aqui. Aí comecei a conversar com professorados com essa ideia do Graduate School, dizer, por que nós não temos um estudo de química aqui como tem o outro lá? E aí, do que eu entendo, isso nasceu lá dos meus professorados, junto com o professor Cardoso, lá da Faculdade de Filosofia, que foi o relator no Conselho Universitário, que era ele que era o representante, daí surgiu o Instituto de Química. E dentro do plano, aí eu não sei dizer com certeza se foi dentro do plano do MEC, tinha o plano dos institutos. Não sei se foi dentro do plano ou não. É interessante que acontece isso com o Instituto de Química, acontece com o NPPN, e o NPPN vem ingleses, né? O Instituto vieram americanos e na USP, que também foram dois professores alemães, né? Mais ou menos no mesmo período. Deve ter havido talvez uma conexão. Uma necessidade de um upgrade mesmo do input intelectual da. O ponto é o seguinte, que muitos de nós fomos para fora. Então nós vimos o que tinha lá fora e o que não tinha aqui dentro. Então o caminho mais rápido era trazer alguns fulanos de fora, que pudessem ajudar. Tanto que a minha época toda que eu fui chefe de departamento lá do Instituto, desse comecinho todo, né? Lá na época nem era departamento, era divisão. Eu fazia questão de que os alunos fizessem os mestrados e doutorados com o pessoal de fora, era Barney, Bruce, por quê? Porque a presença deles aqui pode ser por pouco tempo. Não tínhamos como adivinhar que Bruce fosse ficar esse tempo todo, que Ben Gilbert fosse ficar esse tempo, a vida toda aqui. Né? Então eles aproveitam o máximo desse pessoal de fora. Tanto que as primeiras teses são todas com eles. Eu mesmo, depois eu passei a ter mais teses, etc., mas eu fazia o mínimo para isso, para que eles aproveitassem o que vinha de fora. Foi uma época heróica. Transformadora, né? Pelo menos com certeza nessa parte aí de dar um salto de qualidade, né? Eu estava para os 60, 70. Porque antes o que tinha? Muito pouca coisa, indústria, alguma pouquinha. Tinha graduação, as aulas formais, a disciplina do curso, e terminava a aula, você tinha uma aula prática ou não, e ia para casa. Quando se formava, ia para a indústria.
Indústria. E acabou. A escola de química, né? Que era, um ou outro professor e uma ou outra aluno ficava com o professor. E assim mesmo da escola. Fora não tinha esse negócio de você sair para ser docente de outra universidade. Não tinha. Praticamente sem pesquisa, né? Zero. Zero de pesquisa. Na escola de química, na minha época de aluno, praticamente só tinha do Muniz de Aragão com Hélio Martelli, que tinha uma pesquisa em microbiologia, essa parte dele. Mais microbiologia do que bioquímica. Só. Sem apoio. Era, Não, tava não, lá. era, enfim, trabalho da... Porque não tinha nada. O CNPq foi criado na década de 50, né? Isso Mas é um processo muito lento de interferência com o processo criativo interno da universidade. Agora, isso foi uma curva exponencial, né? Aquilo foi crescendo. Hoje eu acho que tem um erro nessa exigência desses monte de trabalho que a turma quer. Enfim, tem que ganhar ponto para poder ganhar dinheiro. Tudo bem, a concorrência aumentou, então você tem que ter mais. Mas o ponto é que o aluno entra para tirar o mestrado e aquilo tem prazo, então a coisa são assuntos quase que prontos, vamos dizer assim, para dar certo. Você não entra realmente numa investigação de uma coisa que pode dar certo ou não. E se não der não, o que vai acontecer com a tese do aluno? Então, coisas mais profundas, um xisto, por exemplo, hoje, começar hoje, eu acho que não começaria. Porque não teria como, não levou algum tempo até ter um potencial de publicação dessas coisas todas. Isso eu acho que é um ponto negativo. Mas, de alguma forma, mais do crescimento, alguma hora, isso aí vai equilibrar.